Bom dia! Bom! 8h20. Ô, Macaco, isso que é um cara organizado, hein? 10 minutinhos a gente tá começando. Macaco, fica aqui comigo. Clica no aviãozinho aí, vamos chamar a galera. Deixa eu só tomar um gole desse café. E eu tenho umas perguntinhas para te fazer antes de começar aí com o nosso convidado. Sejam bem-vindos. Hoje é uma live ultra, mega, super, hiper, power especial. Tendo meu pai como convidado e vai ser um prazer fazer uma metodologia, um exercício que eu fiz com ele e vocês vão acompanhar por aí. Vamos convidar a galera? Vamos clicar nesse aviãozinho e chamar todo mundo para vir se juntar a nós? Então vamos lá, vamos dedicar um minuto aqui. Ju, Jean, Emo, Pedro, Leonardo, Rafa. Bora, gente, sejam bem-vindos, bom dia. Aqui em Curitiba nesse momento fazem... Quanto que tá aqui? Uns -3? Uau, vou dizer pra vocês uma coisa, viu? Tô até ansioso. Estou até ansioso. Você entrevistar o seu pai. Eu acho que é até uma oportunidade, né? Mas se eu não falar que não dá nenhum friozinho na barriga... Olha o tanto que ele é organizado. Nós vamos começar às 8h30. São 8h21. E ele já tá aqui já. Bom demais. Seja bem-vindo, Ju. Seja bem-vindo, Beta, Maria. Pessoal, clica no aviãozinho e vamos mandar pra galera. Hoje eu vou fazer as 10 perguntas que eu implementei em empresas como Votorantim, KPMG, Grupo Solvay, através da Escola Conquer. E eu vou ter a oportunidade de fazer essas perguntas em primeira mão para o Dr. Pedro aí de Sacramento, para o Pedro Teodoro, para os mais íntimos e para mim, pai, né? Então, agora são 8h22, vamos clicar no aviãozinho. Bom dia, Teca, seja bem-vinda, Maico por aqui também, o Henrique, tamo junto, galera. Vamos chamar a galera para se juntar conosco aqui? Clica no aviãozinho, é só apertar ali, ó, enviar, e traz a galera para vir ver essa live, conhecer um pouco mais do Dr. Pedro. Ó, eu fiz umas perguntas aqui e é verdade o que eu vou dizer. A Teca sabe disso, né, Teca? Você que conhece ele gosta de tudo muito programado, né? E aí ele me falou, Gustavo, quais serão as perguntas? Eu falei, mas se eu te contar aí não tem graça, ué. Você vai querer preparar o discurso, escrever umas 3 vezes. Então ele não sabe qual que é as perguntas. E a mensagem que eu deixo para vocês que estão chegando aqui agora é que essas perguntas você pode e deve fazer com teu pai, teu filho, teu colaborador, teu liderado, o teu cliente, para quem está aqui dos consultores do Projeto Ser Consultor. Seja bem-vindo, turma. Chama, eu estou pedindo para todo mundo, vamos divulgar, clica no aviãozinho, que logo mais a gente vai jogar isso aqui para cima. Erivan, ó Erivan, sabe o que eu estou usando aqui agora, Erivan, ó? Ontem eu ganhei um suportezinho, um baita suporte celular de um cliente. Eu falei, vou testar ele aqui, né? Seja bem-vindo, César. Bom. A Nath falou assim, ó, não precisa gritar, então eu vou falar mais baixo. É que eu me empolgo. Melhorou o tom? Melhorou. Opa, ótimo. Pessoal, enquanto a gente vai começando, deixa eu convidar alguém aqui só para dar um oi, para a gente aquecer os motores. Deixa eu ver quem está por aqui. Ó, eu vou chamar... É um mineiro também. Eu vou bater um papo com ele uns 2, 3 minutinhos. E aí depois nós começamos a jogar tudo pro alto. E eu chamo o meu pai para entrar na nossa... Meu querido, esse cara que eu chamei agora para participar dessa live comigo... Não. Bom, Macaco? Bom. Melhor que bom. Você sabe que minha mãe, quando eu falo para ela se tá bom, ela fala assim, se melhorar, vira bênção. Massa. Top. Macaco, daqui a pouco, né, eu vou estar com um conterrâneo. Você também é de Sacramento, né, Macaco? Sou. Sacra City. Sacra City. Para quem não conhece, gente, Sacramento é a cidade mais importante de Minas Gerais. Né? BH foi inspirado nela.
foi a primeira capital de Minas Gerais. Como ninguém sabe, Macaco, nós podemos falar qualquer coisa aqui. Foi a primeira capital, chegou a ter quase 1 milhão de habitantes em outras épocas, né? Brincadeira à parte, Sacramento é uma cidadezinha boa demais, lá no interior de Minas, um pouquinho mais de 20 mil habitantes. Macaco, eu até fiz questão de te chamar. Hoje a gente vai conversar um pouco com meu pai, conhecer um pouco mais Ó, a Teca mandando mensagem. Bom demais, Teca. Teca, a Teca já deu umas porradas boas em nós, né, Macaco? Era porrada aliviano, né? Cara, mas melhor coordenadora do Cosmos. Ah, não, fala isso não, porque nós vamos ter que aturar ela depois, meu cara. Brinca não, Macaco. Não, imensa não. Você já não está precisando ganhar nota, não. Começa com essas histórias pro meu lado, não. Tem isso também. Meus caras, eu estou aqui com o Guilherme. Esse cara é um grande amigo meu, lá de Minas Gerais, amigo desde criança. Era o mais inteligente, um dos mais inteligentes da turma, né? Enquanto eu não conseguia fazer conta de matemática, física, química, geografia, para ele dava risada. Mas, Macaco, eu fiz questão de chamar, porque eu vou conversar um pouco com meu pai. A conversa vai ser dividida em 3 momentos, né? Os primeiros 10 minutinhos eu vou pedir para ele contar um pouco a história dele, vai ser um bate-papo. Depois eu vou aplicar com ele as 10 perguntas e no final eu vou abrir para as pessoas fazerem algumas perguntas. Mas um pouco da história dele, conhecendo, e ele vai compartilhar aqui hoje, é um cara que já superou muitas barreiras. E você, cara, venceu uma barreira agora, né, de 1 ano para cá, 1 ano e meio, que se contasse para outras pessoas, as pessoas não acreditariam. Para quem está vendo esse cara aqui, gente, ele pesava 4 vezes, não brincadeira, mas ele pesava aí, sei lá, Macaco, 160, 170. 170. E todo mundo falava assim, a única salvação que tem é ir para a maca, né, para poder resolver. Então, Macaco, em poucas palavras, que são 8h26 e 8h30 eu vou estar abrindo junto com meu pai, o que aconteceu aí para você ter essa virada na sua vida e qual que é um aprendizado prático, não do que eu acho que é bonitinho, porque você conquistou isso, emagreceu pra caralho na prática, né, que você poderia deixar para as pessoas. Aqui nós temos empresário, eu já vi que nós temos, deixa eu dar uma olhada, nós temos colaborador, nós temos bastante consultor, temos de tudo um pouco. Qual que é o aprendizado que você traz com esse desafio aí que você enfrentou no último ano? Cara, tamo junto. Eu vou tentar ser bem breve. Você sabe que poucas palavras é difícil, mas eu vou tentar. Pode ser por uma meia hora aí, galera. Não, vai ser breve. Então, cara, a primeira parte do processo em si é aonde eu estou agora e, igual de Sartre, né? Todas as escolhas que você faz são escolhas suas e a responsabilidade dessa escolha é sua. Ou seja, eu tô aqui hoje com 170 quilos nessa qualidade de vida que eu tenho, primeira coisa. Por quê? Porque eu quis, eu escolhi. Então, a partir do momento que você entende que você escolhe sua vida, a forma que você está é consequência dessa sua escolha. Então, eu estou aqui por quê? Ah, porque eu chego em casa meia-noite, saio 4 horas da manhã, porque eu tenho empresa, porque... Não, porque eu quis, eu escolhi isso. Porque, da mesma forma, hoje eu não tenho os mesmos 170 e eu sou mais feliz, ou seja, as escolhas que eu fiz agora me tornou mais saudável, mas eu tive que abdicar de muitas coisas, certo? Então, a primeira coisa que eu abdiquei foi dessa carga enorme de trabalho. Guilherme, você ganha menos hoje? Ganho. Mas só que você precisa ganhar o tanto que você ganhava? Não. Por que você ganhava? Porque eu queria. Não é porque eu não tinha tempo, porque a vida me levou. Então, entendi, eu tenho um problema. Agora vamos buscar, você falou em 1 ano e meio, que é um tempo curto, mas para quem está no processo é um tempo longo. Então, vamos buscar, ou seja, vamos lá agora mudar a minha vida. Como? Vou abdicar disso, disso, vou comprar uma bicicleta, vou fazer isso, mas eu vou primeiro entender o que me trouxe até aqui, psicologicamente. Então, eu fiz um monte de treinamento, Eneagrama, eu quis entender o que estava acontecendo comigo, certo? Muita gente vai falar que autoajuda, não importa o nome que você dá. Mas, então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um monte de treinamento. Entendi porque eu estou aqui. Agora, como que eu vou mudar? Eu vou entender como é que funciona uma dieta, entender o que é um macronutriente, vou entender qual atividade que eu vou fazer, porque às vezes você sair correndo para todos os lados, eu acho que esse papel é importante do consultor. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, cara, consultor de pedal, a gente chama de coach. Então, consultor de empresa, a gente chama de consultor. Então, eu dou uma notícia boa para te dar. Você tem 1 minuto, tá? Beleza, tô acabando. Então, consultei três treinadores, um da parte de pedal, um da parte física, um da parte de alimentação.
fui aprendendo junto com eles e fui construindo o que dava para me encaixar ou não. E depois foi só seguir o processo. E aí é muita disciplina, muita força de vontade, né? Você tá louco. Eu vou te falar uma coisa, eu vejo gente assim que, né? Para perder 2, 3 quilos é difícil. Você perdeu quantos quilos, Macaco? 65. Você é doido. Macaco, eu já te falei isso em outro momento, cara. Obrigado pela tua amizade, obrigado pela tua parceria e principalmente pela tua inspiração. Você é um cara que me inspira por 3 coisas. Primeiro, que você é um cara trabalhador. Segundo, que você é um cara honesto. E segundo, que você é um cara chato, mas no fundinho é gente boa. Tá e você sabe que é verdade. Meus caros, estamos juntos, Macaco. Fica aí conosco. Isso. Vamos lá? Vamos começar? Obrigado, Macaco. Eu vou chamar agora o meu pai, que é o Pedro Teodoro. Eu faço um convite a você que está chegando agora. Clica nesse aviãozinho. Manda para aquela pessoa, para o teu familiar, para o teu amigo. Olha o Milton por aqui, o Heitor, bom demais. Manda para a galera, compartilha. Eu vou aplicar com meu pai. Tem tempo que perguntou assim, Gustavo, mas você conhece que seu pai é algo mais motivacional? Eu falei, cara, não tem como não ser, porque é meu pai. Mas eu vou aplicar 10 perguntas que eu levei para o time de liderança da KPMG, da Votorantim, da Solvay, que você pode levar para a tua vida empresarial e profissional. Então, compartilha, que a partir de agora, pelos próximos 29 minutos, eu vou convidar o meu caro. Eu fiquei na dúvida se eu chamava ele de Dr. Pedro, se eu chamava ele de Pedro Teodoro. Eu falei, como é que eu vou chamar ele na hora que nós começar esse negócio? Nós vamos descobrir junto. Olha que massa, cara. Isso aqui é bom demais. Tecnologia é um negócio muito louco, né? Quem diria? Eu aqui em Curitiba, ele lá em Sacramento. Ô, pai! Vamos. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom demais. E o senhor, como é que tá? Tudo tranquilo. Você sabe que eu não vou abrir muito espaço aqui, senão eles vão começar a perguntar quem que é o pai e quem que é o filho, né? Eu vou te chamar como me convém, e você é meu pai. Então, para alguns, Dr. Pedro, para outros, Pedro Teodoro, mas para o Gustavo, para o Pedro e para a Gabriela, nosso pai. Pai, nós vamos dividir a nossa conversa em 3 momentos. A nossa primeira conversa, nos primeiros 10 minutos, é primeiro mais um bate-papo para você contar quem é o Pedro Teodoro, né? Eu sempre falo muito do senhor, mas para você se apresentar. Depois a gente vai fazer as 10 perguntas e no final eu vou abrir para o pessoal que está aqui, Renata, Denise, uma galera chegando, que massa, velho. Obrigado pela presença, pessoal. Obrigado por estar dedicando a manhã de vocês aqui, vocês vão curtir pra caralho. E lá no finalzinho eu vou abrir para vocês fazerem algumas perguntas também para ele. Então, para começar, pai, se apresenta para o pessoal quem é o Pedro, de onde que você vem, onde você está, o que você faz da vida. E obrigado por você ter aceitado o convite, né, e o desafio de estar aqui fazendo essa live junto comigo. Tamo junto. Bom dia a todos. É um prazer, né, participar pela primeira vez de uma live. Eu acho que para mim é um grande desafio, né? Mas também a gente vive de desafios e nesses desafios sempre a gente vai aprendendo um pouco mais com a vida, né? Bom, Pedro Teodoro, para definir, a gente mesmo definir a si próprio, conceituar a si próprio, eu acho um pouco difícil. Mas se eu pudesse definir o Pedro Teodoro, eu diria que ele é o típico mineiro de raiz, que gosta de observar muito antes de emitir uma opinião, que é muito feliz com o que ele faz, que ele é orgulhoso pela família que ele tem, que ele tem uma fé inquebrantável em Deus, que ele ama muito, certo? Ser brasileiro, ser mineiro, ter nascido em Uberaba e ser sacramentano de coração. Então, Pedro Teodoro hoje completa agora em novembro 64 anos de vida, de luta. Nós já formamos em medicina em 1980, no dia 20 de dezembro de 1980, fizemos na Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro de Uberaba, pois fizemos a especialidade em clínica médica também no Hospital das Clínicas de Uberaba, e posteriormente fomos trabalhar 2 anos, trabalhei quase 2 anos no estado de Goiás, que ainda não tinha sido dividido, o norte de Goiás, onde eu trabalhei, hoje é estado do Tocantins. Posteriormente, nós chegamos aqui em Sacramento no dia 2 de agosto de 1984 e estamos aqui
completando agora em agosto 36 anos que nós estamos em Sacramento, certo? Atuando como médico. E como político também, iniciamos na política em 2004, né? Na eleição de 2004, fui eleito vice-prefeito em 2004, depois fui eleito vice-prefeito também em 2008, e 2 mandatos consecutivos de vereador aqui em Sacramento. É quase que eu ia dizer, um resumo de uma história de vida, né, de 64 anos, muita coisa aconteceu em 1 minuto. Ô pai, e uma coisa que eu quero trazer, tem muita gente que vê o Dr. Pedro, né, principalmente eu falo da minha geração, desses últimos 30 anos, um médico, político depois, mas você tem a tua raiz lá, né, em Uberaba, de uma família muito humilde, uma história que eu nunca esqueço do senhor que você me contou uma vez, foi quando você, né, queria levar uma namoradinha, para deixa a Darcy ouvir isso, hein? Nós vamos apanhar junto aqui, mas tudo bem. Mas se bem que faz muito tempo, né, pai? Você queria levar uma namoradinha para ir no cinema e você não tinha condição, né, financeira naquela época. E eu gostaria que você contasse um pouquinho da tua origem, como é que foi a tua raízes, de onde que você vem, conta um pouquinho das suas origens até você chegar, né, à medicina. Porque tem muita gente que fala assim, mas o doutor Pedro, né, é bem de vida, olha lá onde que ele chegou, é fácil também, é médico, é político, mas ninguém sabe, o pessoal só sabe as pingas que toma, né, mas não sabe os tomos que leva. Então conta um pouquinho dessa sua trajetória desde o início da tua vida até chegar ali, quando você entra na medicina. Tranquilo. Galera, compartilha, clica no aviãozinho. Vamos fazer um jogo eu e vocês, ó. Vamos levar essa live aí pelo menos para 50 pessoas aqui junto conosco, ouvindo essa aula que a gente vai entrar daqui a pouco. Tamo junto. Então, nasci em Uberaba e logo em seguida minha família, meu pai e minha mãe mudou para São José do Rio Preto, numa cidade que chamava Borboleta, hoje o nome dela é Padipacite. Moramos lá quase 2 anos. Depois desse período retornamos a Uberaba, minha mãe e meu pai. E depois dos 3 anos e meio houve uma separação da minha mãe com meu pai. Meu pai volta para São José do Rio Preto, que ele era do estado de São Paulo, na cidade de São José do Rio Preto. E eu fiquei com a mamãe e minha irmã em Uberaba e fomos criados, né, dentro da casa da minha avó. Minha avó era uma pessoa extremamente humilde, tinha 9 filhos, mas é uma pessoa que eu tenho na memória até hoje, né, porque ela me ensinou muito. Dentro da humildade dela, todos esses princípios que norteiam a minha vida, de honestidade, de trabalho, de filantropia, de espiritualidade, de religiosidade, eu aprendi, foi na casa da minha avó. Então, eu devo tudo a ela, porque se não tivesse tido aquele lá, provavelmente hoje eu não teria, certo, galgado tudo e conseguido realizar todos os sonhos que eu tinha. Acho que família, certo, é o grande tesouro que a gente tem aqui na sociedade, na Terra, né? Eu acho que muitos dos problemas que a gente vê hoje, de distorções aí na sociedade, de jovens perdidos, eu acredito que muito desses problemas estejam mesmo galgados e alicerçados na destruição da família, dos valores morais que são aprendidos dentro da família, os valores espirituais, onde a gente, através de uma convivência salutar, é preparado para a vida, para enfrentar o mundo. E diante de todos os obstáculos, se você tem uma boa formação, você tem muita coragem de fazer isso. Mas aí, nessa história, foi uma infância muito difícil, essa separação, né? A gente passou por muita dificuldade financeira. Minha mãe depois conseguiu um trabalho na empresa de Correios e Telégrafos e trabalhou praticamente a vida inteira na empresa de Correios e Telégrafos. Então, uma vida muito difícil, trabalhosa, sempre faltando alguma coisa para a gente, mas o que não faltava era o amor e a orientação para o bem. E eu vejo, quando as pessoas se desviam, os jovens hoje, eu fico muito triste, porque não é por causa das dificuldades, da falta de algumas coisas que o ser humano precisa para completar a sua vida, se alegrar e se sentir feliz, é que você deve ou deveria se desviar e procurar isso, certa felicidade, de outra maneira.
sempre estudei escolas públicas, a vida inteira, só até os 17 anos estudei escolas públicas. E sempre sonhei em crescer na vida, em ter uma vida melhor, que a gente não tinha, né? Nós moramos na casa da mamãe, da minha avó, 24 anos, eu morei na casa da minha avó, e foi uma dificuldade, passamos por necessidades, só não passava necessidade de comida, mas necessidades outras materiais, a gente não tinha praticamente nada. E a gente ia na escola, hoje eu vejo assim, as escolas hoje, né, oferecem uma merenda, graças a Deus, e então ajuda muitas pessoas que não têm condição de alimentar, porque muitas pessoas hoje vivem na ilusão, achando que não tem miséria, não tem fome. Tem sim, ainda existe, mas hoje ela é suprida por programas do governo. Antigamente não tinha programas de governo de merenda e nem de outros programas que pudessem ajudar as crianças mais humildes a crescer na vida. Eu lembro muito bem que quando a gente ia para a escola, não tinha dinheiro para comprar lanche, e a gente, às vezes, quando muito, levava uma verdura, um legume para comer, um tomate, certo? Uma banana, um ovo cozido. Eu esperava as crianças saírem da sala de aula, a hora que todo mundo descia para o recreio, eu ficava na sala de aula para comer alguma coisa que a gente se sentia constrangido, certo? Perante os colegas. Mas tudo na vida passa. A partir já de um tempo, o meu tio adquiriu um bar na escola e eu achei isso foi muito bom para mim. Então, a hora que dava o sinal do recreio, eu comecei a trabalhar com meu tio e a gente começou a trabalhar lá. Trabalhei com ele lá 2 anos na escola e em troca só da alimentação, né? Nunca tive salário, nunca tive nada. A gente trabalhava, ajudava ele no barzinho e no final antes da aula retornar, os alunos retornar para a sala de aula, aí eu comia um salgado e tomava um pouco de refrigerante. Mas isso aqui foi muito bom para mim, que me ensinou a poder enfrentar as dificuldades de cabeça erguida e ter orgulho, né, da onde que eu cheguei, certo? Através do trabalho, do estudo, certo? Tudo que eu consegui até hoje foi através do trabalho, do estudo, e eu sou muito orgulhoso disso. O meu passado só me enobrece e só me deixa feliz, e eu só tenho a agradecer a minha mãe e a minha avó que me deu toda essa formação que eu tenho hoje, moral, espiritual e mesmo intelectual. Bom demais, bom demais. Eu vou te falar, prolongar, dá para escrever um livro, né? Tem muita história, né? Tem gente aqui, pai, que fala que eu gosto muito de frase. Eu falei, porque vocês não conhecem meu pai, né? Se fosse para falar a frase aqui, eu acho que daria para fazer um bate-volta. Dá para a gente fazer um exercício desse uma vez. Nós vamos ficar uma meia hora falando frase aqui. Mas vamos lá, pai. Para a gente aquecer os motores e entrar agora, eu vou te fazer, só para a gente aquecer, a gente vai entrar nas 10 perguntas, só para a gente alinhar. Eu não cheguei a ter esse alinhamento antes com você. São 10 perguntas para 10 minutos. Então, o intuito é que seja mais intencional as nossas respostas, ok? O que eu vou deixar de sugestão para quem já está aqui? Pega um papel e uma caneta e anota isso. Aplica com o teu time. Para quem é consultor, aplica com teus projetos. Para quem é mineiro, eu estou brincando, aplica. Você pode aplicar na tua vida pessoal e na tua vida profissional. Leva isso para a prática. Mas só para a gente aquecer, pai, entre um e o outro, uma coisa mais leve. Futebol ou baralho? Futebol. Futebol é uma arte, né? Queijo ou churrasco? Churrasco. Qual brasileiro que não gosta de... Rapaz, eu brasileiro... Eu acho que eu não puxei. Eu gosto de um queijo, viu? Eu também gosto, mas... Cidade grande ou cidade pequena? Cidade pequena. Eu fiz meu projeto de vida para morar numa cidade pequena. Tanto é que quando eu formei e saí de Uberaba, eu morei 1 ano e 8 meses na cidade de Cristalândia, que tinha naquela época 7 mil habitantes. Aí depois eu vim para Sacramento, que tinha 20 mil habitantes. E hoje Sacramento tem 26 mil habitantes. Né? Então, Leitura ou atividade física? Puxa, eu gosto dos dois, né? Mas leitura é importante, né? Leitura, né? Porque leitura é que vai trazer para nós conhecimento e a capacidade que o indivíduo tem de ter discernimento para separar as coisas boas das coisas ruins. E é o conhecimento que, através do conhecimento que eu cheguei aonde eu cheguei, é através do conhecimento que nós temos a capacidade de transformar a vida de um ser humano, e é o que me transformou. Então, ler. Trabalho ou família? Puxa, agora você me apertou. Mas, assim,
a coisa mais importante que a gente tem aqui na Terra é família, sabe? É o bem mais precioso que tem aqui na Terra. Tem uma frase que me deixou, já que você falou de frase, é uma frase bem interessante, que ela diz o seguinte, que o grande legado da família é porque ela é muito mais importante que o ouro e ela é muito mais resistente que o diamante. Então, você imagina, né? Tudo que a gente sabe hoje, que está calcado dentro do nosso consciente e subconsciente, foi dado essa formação na mais tenra infância pela nossa família, onde nós aprendemos a praticar a caridade, o amor, a bondade, a enfrentar as adversidades, a respeitar o direito do próximo. Então, tem um ditado, já que você falou, eu vou falar um outro também, que fala o seguinte, e João Paulo II falava o seguinte, que seria das pontes se não fosse o rio? O que seria da luz se não fosse o sol? O que seria da sociedade se não fosse a família? E que seria da família se não fosse Deus? Então, nessa efêmera passagem pela Terra, as coisas mais importantes que a gente tem, certo? É Deus e família. Boa. Pai, vamos lá? Vamos começar as 10 perguntas? Vamos lá, vamos lá. Tá bem. Vamos lá. Let's go. Vou tomar um cafezinho. Café mineiro, de preferência. E é mineiro mesmo. Aqui é mineiro. Pelo menos aqui o café do Marques e do Crema não falta. Vamos lá. Que bom. Primeira pergunta. Quem é o Pedro Teodoro? Olha, é o que eu te falei. É um cara bastante arraigado com a família, certo? Que acredita muito em Deus e que acredita que através do trabalho a gente consegue trazer um mundo mais justo para todos. Então, que acredita que através da educação a gente pode transformar as pessoas e o mundo. Então, Pedro Teodoro é uma pessoa simples, uma pessoa que aprendeu muito com a dor, com o sofrimento e que deixou como aforisma da sua vida aquela frase que Carolina escreveu um dia dizendo o seguinte: escalei as montanhas da vida, recolhendo pedras e plantando flores. Esse é o Pedro Teodoro. O que é o mais importante? O mais. Não é o que é importante. O que é o mais importante na sua vida hoje? Sempre eu vou colocar a família como mais importante. É Deus e família. As outras coisas são secundárias para você encontrar aquele estado de felicidade que todo ser humano procura. Você ter um emprego digno, né? Você participar coletivamente da sociedade, porque ninguém é feliz sozinho. A felicidade é construída, certo? Na coletividade e com amigos. Então, acho que aí sempre eu vou colocar. Eu amo o meu trabalho, eu amo participar da política, que eu acho que através da política é que nós vamos mudar a história do Brasil e mudar a história de Sacramento, de Minas Gerais. Muita gente não quer participar de política, mas é através da política, desse instrumento, é que nós podemos mudar a vida do ser humano para melhor e para pior. E eu fico feliz também de ser político e participar ativamente dessa transformação da sociedade para melhor e principalmente de Sacramento para melhor. E a cada dia mais a sociedade de Sacramento está vivendo melhor porque tem políticos melhores compromissados com a sociedade. Ok. Pedro, qual que é o seu sonho grande? Olha, a cada passo e objetivo que a gente alcança... Um sonho grande. Mas cada passo e objetivo que a gente alcança, a gente faz novos propósitos de vidas que a gente busca. O meu maior sonho de vida, eu acho que já foi realizado, né? Essa era participar, era ser médico. Grande. Continuar, certo? Servindo a sociedade como médico, servindo a sociedade como político e servindo principalmente, sabe, que eu acho que está faltando hoje, exemplo para a sociedade. A sociedade carece de exemplo. Então, meu sonho maior é continuar nessa carreira política, certo? Um dia também eu sonho escrever um livro. Quem sabe eu vou realizar, poderia Deus me dar condições de saúde, certo? Para buscar realizar esse sonho um dia de escrever um livro. Sonho grande? Escrever um livro? Do momento, sim. Do momento, sim.
O grande projeto da minha vida, eu acho que a gente vai ser escrever um livro um dia. Ok. Qual é, e só uma deixa aqui, pessoal, para quem trabalha como líder nas empresas, é fundamental. Se você pega o Jorge Paulo Lemann, que é o maior bilionário do país, no livro Sonho Grande, ele fala, né? Se você não sabe qual que é o sonho do teu time, como que você quer engajar, motivar e segurar e reter talentos? Você tem que saber qual que é o sonho grande, aonde que essas pessoas querem chegar. E a função do líder é fazer com que o teu colaborador possa realizar o sonho grande dentro da tua empresa. Vamos lá, dando sequência. Qual que é o seu maior medo? Quarta pergunta. Olha, eu acho que sim, todo mundo tem medo, né? Todo mundo tem as suas inseguranças, as suas incertezas, né? Mas a questão de medo, eu acho que assim, nós que acreditamos em Deus, a gente não deve ter medo. Você coloca a vida sua nas mãos de Deus, segura na mão de Deus e vai. Ah, mas você não tem medo de morrer? Não, não tem não. Você está preparado para isso? Se for um chamamento de Deus achar que é a minha hora, eu estou preparado. Ah, mas você não tem medo de ficar doente? Você não tem medo... O meu maior medo, na verdade, que eu tenho, se eu tenho algum medo, é de perder algum ente querido meu, igual eu perdi há 4 meses atrás, eu perdi a minha mãe, perdi algum ente querido meu, certo? Antes que eu possa passar para o plano eterno lá. Esse é o grande medo que eu tenho. Eu rezo todo dia para que eu não perca as pessoas que eu mais amo, que são a minha família, que eu possa curtir até o último dia de vida. E que eles fiquem aqui na terra e que eu vá primeiro lá para o céu. Mas eu acho que Deus não convivo muito com medo, não. Amém. Que Deus te ouça. Amém. Quinta pergunta. Se você pudesse... Deixa eu ver como é que eu vou te fazer essa pergunta. Tá. Se você pudesse escolher um único momento, mas só um momento, um único momento, você tem direito a um único momento para você reviver na sua vida. Qual seria esse momento? É né? Nascimento dos filhos, faculdade, vitória na política, mas vou escolher um. Vou escolher um que mudou a minha vida, antes e depois dele, né? Foi passar na faculdade, foi o dia que eu fui receber o trote, porque naquele momento que eu recebi o trote, que eu passei no vestibular, aí eu acreditei, nossa, agora a minha vida pode mudar. E na verdade mudou muito. Mas são muitos momentos, né? Cada nascimento de um filho, cada participação na política que nós fomos vitoriosos, a alegria de Deus filhos vencer na vida. Você bebeu no trote? Você não bebeu no trote, não, né? Não, naquela época eles davam pinga, dava bastante coisa. Eu fiquei meio grogue, sim. Eu não bebia, mas teve que beber lá na hora, foi meio complicado. Foi bem complicado. Passei um pouco mal lá, mas no final deu tudo certo. Eu até sou contra esse tipo de trote, sabe? Tem uma coisa chamada no mundo da liderança, pai, que nós falamos a respeito de vulnerabilidade. Eu até fiz uma live essa semana que eu falei um pouco sobre isso, que muitas vezes, como ser humano, nós temos o medo de nos expormos e a gente tem que fingir que é um Superman, sabe? Que tá tudo certo, que eu sou foda, que eu sou... A sociedade, de certa forma, ela te exige isso também. E cada vez mais nessa era exponencial que a gente está vivendo, os líderes são convidados a serem seres humanos. Nessa conjuntura, dentro de vulnerabilidade, tem uma coisa chamada mural de cagada, que é quando você assume algumas cagadas que você fez. E uma pergunta para você. Olhando para a tua trajetória, o que você fala que foi uma cagada? Algo que você fez e que poucas pessoas sabem, que você se arrepende, talvez que você pudesse voltar atrás e você faria diferente. Tem muita gente que fala assim, eu não mudaria nada, eu fiz e aprendi com aquilo, ok. Mas algo que você se arrepende do que você fez lá atrás. Eu acho que é mais assim a questão de controle emocional mesmo, né? Várias vezes, em algumas situações, você acaba perdendo o controle e só o tempo é que vai nos trazer equilíbrio, harmonia para enfrentar todas as situações. E eu acho que o ser humano sempre perde a hora que ele perde o controle emocional. Ele nunca ganha. Eu ganhei a briga lá com aquele cara porque eu falei mais alto, briguei com ele, xinguei. Não, eu acho que algumas vezes, se eu falhei, foi porque em alguns momentos a gente deixou, certo, o emocional, o estresse, a explosão do momento, e a gente pode ter sido agressivo ou indelicado com algumas pessoas que eu não queria ferir de maneira alguma. Muitas vezes essas pessoas
são pessoas que a gente gosta e já gostou e tinha relacionamento de amizade, outros tipos de relacionamento, e por causa dessa questão de não segurar, ser mais tranquilo, ser mais light em certos momentos, eu acho que isso aí sempre, em algum momento, me chateou muito e ainda eu estou aprendendo ainda a conviver com isso, a ter mais equilíbrio emocional para enfrentar certas situações. Boa. Perfil D do DISC, né? Mas vamos lá. Pessoal, o Galberto perguntou se está aberto a perguntas. Pode mandar as perguntas. Nós estamos entrando agora na 7ª pergunta, pai. Nós temos 3 minutos para fazer as perguntas, então eu vou trazer um pouco de velocidade. Depois, galera, vai mandando as perguntas que eu vou abrir para a gente poder, né, estender as perguntas de vocês para ele. Nossa 7ª pergunta, pai. Para quem não sabe, né, nós temos o Pedro, que também é médico, é o filho mais velho, o mais feinho também, historicamente falando. Mas brincadeira à parte, né? A Roberta está aqui, vai falar para ele, acho que não vai nem abrir a porta mais. E nós temos a minha sobrinha afilhada, a Manu, que é neta do meu pai. Meu pai, quando a Manu crescer, e talvez quando ela tiver os filhos dela, e tiver o bisneto dela, e se um dia eles assistirem essa live, qual que é uma mensagem que você gostaria de deixar, como se fosse pela eternidade, mas que em algum momento, se alguma pessoa assistisse essa nossa live, qual que é uma mensagem que você deixaria para essas pessoas? Pratique o amor. Não há salvação fora da caridade e do amor. Seja menos egoísta, seja mais bondoso, seja mais tolerante. Perdoe os erros. Erro é próprio do ser humano. E é próprio do ser humano também perdoar. Porque um dia nós vamos ter que prestar conta lá em cima e nós vamos ser cobrados. Uma outra coisa que eu queria deixar, além dessa mensagem de amor e caridade, é a questão da seriedade, do trabalho e dos valores morais. Certo? Por mais que o mundo sofra transformações, uma coisa que nunca deveria ser mudada, certo? É a questão de afastar dos valores morais, da honestidade, do trabalho, da bondade, da caridade. Acho que essa é a mensagem com 1 minuto. Curtam, vivam intensamente o amor e os ensinamentos pregados por Cristo. Quando ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Que nós todos possamos servir ao nosso próximo, igual Cristo serviu a todos nós. Quais são os seus 3? Essa é até inspirada na Marilda, que está aqui também conosco. Ontem ela me fez uma pergunta, eu falei, eu vou adicionar uma pergunta e vou tirar outra, e eu fiz isso de ontem para hoje, que eu achei muito pertinente a pergunta que ela me fez, mas eu vou otimizar. Quais são os seus 3 principais valores? Quais são os 3 valores que sustentam a sua vida, que sustentam o teu trabalho, que norteiam a tua trajetória? Eu acho que a força de vontade, a força de vontade de trabalhar mesmo, de crescer através do trabalho honesto. Segunda coisa que norteia a minha vida é a questão da honestidade. Eu acho que o ser humano tem a obrigação, uma coisa que seria natural, que seria a honestidade, hoje a gente fala que tem que ser obrigação, né? Da responsabilidade com o próximo, com o dinheiro do próximo, com a vida do próximo. E, em terceiro lugar, o que norteia a minha vida é a questão da minha espiritualidade, da minha fé em Deus, que sempre me impulsiona para frente e que me serve de alicerce nas maiores dificuldades que eu enfrento, nas vicissitudes da vida, aonde que eu busco apoio? É em Deus e na família. Sensacional. 9ª pergunta. Qual que é algo que... Teriam muitas coisas, você já falou isso durante a nossa conversa até aqui, mas algo que você se orgulha muito. O que é algo que te dá muito orgulho? Alguma conquista, algo que você se orgulha? Bom, além de ser médico e praticar medicina, que para mim medicina tem um pouco de magia, eu sou muito realizado também, certo? Na política. Com o trabalho político que eu faço, na seriedade, certo? Em trazer benefício para o sacramento. Isso é uma coisa que tem me realizado muito, em trabalhar para o próximo, trabalhar para o bem da coletividade de sacramento. E graças a Deus a gente tem parceiros bons, como a gente tem hoje aí na prefeitura, que é o prefeito da Sacramento. Temos trabalhado junto e procurado trazer o progresso e a justiça social para o Sacramento, com uma saúde de qualidade. Então isso
me deixa feliz hoje ser político e fazer uma política voltado para o próximo, para a sociedade e proporcionando, certo, uma saúde de qualidade, proporcionando uma vida melhor para todos. Boa. Doutor Pedro, o que é a vida? Um grande enigma, que a ser desvendado a cada minuto, né? É um segredo. E que jeito que a gente consegue desvendar um pouquinho desse segredo? Aí que tá, eu acho que aí que entra uma outra parte, né? Para a gente desvendar esse segredo, primeiro, ler bastante, estudar bastante, certo? Para a gente poder descortinar um pouquinho dessa escuridão que envolve o ser humano, né? Quem eu sou, para onde eu vou, por que eu estou aqui, por que eu sou médico, o que eu estou fazendo aqui? Então, eu acho que o enigma da vida só vai ser entendido perfeitamente quando a gente passar para o outro lado, né? A hora que a gente chegar de lá, a gente vai entender. Mas enquanto estamos aqui na Terra, a gente tem que fazer de tudo, certo? Para entender isso do ponto de vista material, onde a gente vai estudar para poder conhecer um pouquinho mais do mundo e dos segredos que Deus deixou aqui, e do ponto de vista espiritual, onde que Deus nos deu gratuitamente o dono da vida para ser vivido e ser feliz. Mas quando ele falou que a gente ia ser feliz, não falou que a gente ia viver sem problema, não. Que a gente ia enfrentar o problema, mas ele ia dar condição da gente vencer tudo. Pedro Teodoro, o que é a vida? A vida, para mim, é viver intensamente o momento atual. Sabe? Viver do passado é uma coisa muito ruim. Então, viver a vida é viver e ser feliz no momento atual. É ser feliz junto com a família, com meus amigos, no meu trabalho, na política. Isso é a vida para mim no momento. Pai, o que é a vida? A vida é poder olhar para você agora e ficar feliz de ver o caminho que você está trilhando. A vida, para mim, é viver intensamente junto com a minha família, com meus filhos, com a minha neta, Manuela, que eu amo. Vou mandar um beijo para ela, certo? Manu, um beijo grande, certo? Viver a vida é viver intensamente e mudar a vida dos outros. Viver a vida é trazer justiça para as pessoas também. Isso me faz muito feliz também. Estou até sem palavras, mas vamos lá, vamos voltar. Pessoal, pai, obrigado por ter respondido as 10 perguntas. Agora eu vou abrir para as pessoas por 5 minutinhos. Nosso horário já deu uma estourada. Para quem quiser fazer perguntas, eu vi que o Gualberto já mandou uma pergunta, eu vou começar pela dele. E aí, quem tiver pergunta, aproveita, manda aqui e a gente vai trazendo. Então, pergunta de Fábio Gualberto, lá de Piranhas, Nordeste. Acho que depois me fala qual que é o estado, se não me engano é Alagoas, tudo bem. Na relação entre vocês, o que o Gustavo é e que te inspira a ser também? Todo jovem, certo, gosta de mudança. As pessoas que já são, né, mais vividas, temem mais as mudanças. Então eu gosto muito do Gustavo por essa coragem que ele ter, certo, a vontade de sempre fazer coisas novas, de recomeçar. É uma coisa que eu gosto muito na personalidade dele, certo? A coragem de fazer mudança, de transformar, e tudo isso através de muito trabalho. E que eu espero que eu consiga ser feliz igual ele está sendo feliz agora. Vamos lá, Guilherme. Como que foi a rotina de estudos para ingressar na universidade? Essa foi boa, né? Então, Guilherme, olha, a gente sempre estudou em escolas públicas, então a gente sempre ia ter muita dificuldade para passar no vestibular. Quando eu fui fazer o terceiro colegial, eu tive a graça de receber uma bolsa de um político, né, que na época um vereador me arrumou uma bolsa de estudo, e eu pude estudar no terceiro colegial apenas, num dos melhores colégios de Uberaba, que era o Diocesano. Mas como eu tinha aprendido muito pouco, né, devido às dificuldades de não ter muito livro para ler, certo? Não ter onde buscar literatura, pelo tipo de vida que a gente levava, eu tive que traçar uma meta. Bom, que jeito que eu faço? Eu tenho que aprender tudo num ano. Tudo que eu não aprendi até hoje, eu tenho que aprender num ano. Então, no terceiro colegial, quando eu fui prestar vestibular,
eu estudava 16 horas no mínimo por dia. 16 horas. Né? Então, não, e estudava, dormia muito pouco, foi onde que eu aprendi a dormir pouco, e graças a Deus, através desse estudo, né, e estudei com alguns colegas, estudei com 4 colegas juntos, né, durante certo período, 2 meses com um, 2 meses com outro, 2 meses com outro, para poder ter uma motivação maior e que eles pudessem me ensinar alguma coisa a mais e o que eu soubesse pudesse passar para eles. E acabou dando certo, Deus abençoou esse trabalho, né, e eu consegui ser vitorioso e passar no primeiro vestibular, mas através de muito trabalho. Não existe sucesso sem trabalho, certo? Há apenas um lugar que o sucesso vem antes do trabalho, que é no dicionário. O resto, tudo, para você ter sucesso na vida, é através de sofrimento, de dor, de trabalho, de suor, de lágrimas, e que depois você vai colher muito sorriso pela frente. Pessoal, mais 2 perguntas, eu vou puxar uma, e aí depois mandem a pergunta aí que eu trago a última. Pai, a Maria Alice não está aqui, né? Para quem não conhece, a Maria Alice contribuiu muito na nossa criação quando a gente era mais novo. E ela, brincadeira, ela não pediu para fazer essa pergunta não, mas eu não posso deixar passar, aproveitar que a Gabi está aqui, vamos quebrar o clima um pouco do ambiente. Quem deu mais trabalho, a Gabriela ou o Pedro Filho? Olha, eu vou perguntar para a Maria Alice, viu? Não, eu acho que... Eu acho assim, não, o filho não é nunca trabalho, né? É questão de crescimento, de amadurecimento, faz parte, né? Do período, certo, de amadurecimento da criança, do adolescente. Então, graças a Deus, eu fui muito feliz com a família que eu tenho, com os filhos que eu tenho. Nunca me deram trabalho, só alegrias, sou muito feliz com todos eles. Então, para a gente fechar, agora, pai, sempre que a gente vai finalizar, eu abro para o nosso convidado, para que você deixe uma mensagem final. Você quase não gosta de frase, né? Então, está aberto aí para você. Obrigado por você ter aceitado o convite. Obrigado pelo teu tempo. Obrigado por todo o seu compartilhamento, sem considerações, sem restrições. E eu quero aproveitar antes de passar o bastão. Aqui nós brigamos para ver quem gosta de falar mais. Mas eu quero te agradecer. O som está cortando. Pelo homem que você é, pelo exemplo de trabalho, de honestidade, por ter se dedicado em prol da sua família e criar uma condição para ela que muitas vezes que você não teve. Por me cobrar tanto por fazer leitura, cara. Puta, mas todo dia eu tinha que fazer leitura no almoço, galera. Eu deitava no sofá, punha um livro na frente e dava uma cochilada. A hora que ele chegava, acorda. Por mesmo cansado, estressado, passando a madrugada preenchendo ficha, você tirar um tempo para estudar comigo, inglês, biologia, por investir na minha educação, na nossa educação. Eu falo pelo Pedro, falo pela Gabriela. Obrigado pelo churrasco de dia de domingo. Obrigado sempre por receber com a torta lá da Érica. Até fica uma sugestão. É muita torta, é muito doce, cara. Nós temos que entrar num regime. Obrigado por ser meu pai. Obrigado por ser a pessoa que você é. E eu quero te fazer um reconhecimento público por milhares de pessoas que já foram impactadas pelo teu trabalho como médico, pelas vidas que você já salvou, pelas famílias que você já ajudou. Nunca se esqueça que a vida é uma eterna jornada, né? Até tem uma frase que fala que atrás de uma subida vem outra subida. E eu sei que você sempre está escalando o que está subindo, mas lembre-se que você já impactou e fez a diferença na vida de muita gente. E eu te agradeço em nome de todas essas pessoas, em especial por mim, pelo homem que você é para toda a sociedade. Eu te amo muito. Para mim é um prazer ser seu filho e é um exemplo a ser seguido. É um prazer estar com você aqui hoje. Te amo. Eu também te amo muito. Amo todos vocês, toda a minha família, todos, a Gabriela, o Pedrinho, Manu, Darcy. Amo muito toda a minha família, né? Agradeço tudo que vocês têm feito por mim também. Mas como tem que ser rápido, então eu vou deixar 2 frases como rotariano, para que a gente possa seguir dando exemplo de vida. Lá tem 2 frases, aforismas, que são muito importantes em roto, que é dar de si antes de pensar em si. Mais se beneficia, certo? Quem melhor serve.
Então, essas duas frases, para mim, é muito importante, porque elas estão dentro do princípio do cristianismo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, dar de si antes de pensar em si. Com isso, nós podemos fazer a sociedade ser mais feliz, mais justa e progressiva para todos. Muito obrigado também por essa oportunidade, Gustavo. Primeira live que eu faço, então, mas eu estou feliz por ter participado. Não sei como eu saí, mas eu estou feliz por ter participado. E muito obrigado. A Nath chegou ali, um abraço, que eu também amo muito ela, a Roberta, e que vocês sejam muito felizes juntos. Que Deus abençoe vocês e todas as pessoas que estejam assistindo, que todos possam realizar os seus sonhos e buscar a sua felicidade. Amém. Vamos ver se o pessoal curtiu a live. Eu sempre falo assim, ó, galera, quem curtiu a live, manda coraçãozinho aí agora. Essa é uma forma de a gente ver se o pessoal gostou ou não. Ó, esses coraçãozinhos que você vai começar a ver subir, pai, é como o pessoal demonstra o que eles estão levando daqui hoje. Aí eu vou deixar uma dica para vocês, gente. Clica nesses coração e joga coração para cima. Enquanto isso, a todos, olha os coraçãozinhos, pai. Acho que o pessoal gostou, viu? Enquanto isso, não se esqueça. Tamo junto, ao infinito e além. Uma ótima sexta-feira. Eu gosto muito de uma frase que meu pai, que ele sempre me ensinou, que é: ame os amigos. Vamos lá, pai? Vamos junto para fechar? Ame os amigos, porque são poucos. A vida? Ame a vida porque é curta. E ame a Deus porque é único. Porque é único. Tamo junto, gente. Uma ótima sexta-feira para todo mundo. Tchau, Nath. Bom final de semana para vocês. Beijo.